Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão atentos e abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, aqui é promessa de Deus de que nunca Ele nos abandonará. Mas para essa promessa se cumprir, é necessário, como o texto diz, que devemos nos humilhar e orar e buscar o Senhor sempre. A palavra de Deus diz em Isaías 52 que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Deus ainda não voltou, através de Jesus Cristo, para arrebatar a sua igreja de volta, a sua noiva. Mas isso acontecerá. E a pergunta é: você está ciente de que também estará no meio desses que irão para os céus? É necessário que o texto fala, no verso 15, que estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos de Deus à oração que se fizer neste lugar. Salomão construiu o templo e, após construir o templo, Deus veio e falou a Salomão a respeito disso. Deus disse a Salomão que abençoaria o povo quando o povo se humilhasse, quando o povo orasse, buscasse e deixasse os seus maus caminhos. O próprio Deus também disse lá em Gênesis 4 a respeito de Caim. Caim tinha um irmão, mas ele tinha um problema sério, que era justamente a inveja. E a inveja levou justamente ele a matar o seu próprio irmão. E veja o que Deus disse a Caim antes que ele matasse ao seu irmão. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irados? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus, ele fala justamente aquilo que você pode fazer. Você pode dizer não ao pecado. Você pode, uma vez que você foi liberto pelo Senhor, você pode recusar-se, pecar, que é justamente quebrar a comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas Deus, ele promete estar atento às orações que se fizer em qualquer lugar, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu quarto. E olha que no quarto é secretamente com ele. Ele fala com você diretamente no seu quarto. Ele diz, né? Ele te ouvirá secretamente. Alguns textos que nos dá justamente ênfase que devemos abandonar a prática do pecado e seguir a fazer a prática do bem e a vontade de Deus soberano sobre as nossas vidas. Ele fala em Romanos 6,22 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6,22. Esse texto fala forte aos nossos corações. E as pessoas que não aceitam esse texto geralmente querem dar aquele velho jeitinho brasileiro, mas com Deus não há jeitinho brasileiro. Há a vontade de Deus que deve ser prevalecida. Todas as coisas que vão acontecer na sua vida, na minha vida, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus. Diga-se de passagem, porque nem todas as pessoas têm feito a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem assim: Deus é fiel. Eu ouço essa frase em todos, já vi até em para-choque de caminhão, em para-brisas de carros, na parte de trás, né? Dizendo: Deus é fiel. Mas a pergunta é: será que eu estou sendo fiel a Deus? Será que você é fiel a Deus? E ser fiel a Deus não é só nos dízimos e nas ofertas, é na sua oração, é na sua adoração, é na sua prática diária, porque ser crente lá na igreja é muito fácil, todo mundo é, até o diabo, porque ele chega primeiro que vocês, embora ele não fique, porque ele não pode coabitar ali naquele mesmo espaço em que o Espírito do Senhor está, né? Ele não aguenta, a adoração a Deus é muito forte,
A Bíblia diz que o diabo, quando ouve falar no nome de Jesus, ele treme e teme. Tanto que quando Jesus vai expulsar aqueles demônios, daquele endemoniado lá em Gadara, os demônios veem, tremem e temem. E diz: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Isso é reverência. Isso é que ele sabe que Cristo, ele é vencedor lá no céu. Ele venceu no céu. Ele venceu aqui na terra. Venceu no Hades, porque ele foi ao inferno mesmo, não tendo pecado algum, mas ele pegou os meus pecados, ele pegou os seus pecados, absorveu sobre ele e tornou-se maldição em favor de nós. Ele vai até o inferno e toma a chave da morte. As pessoas pensam que a morte é um ser mítico que vem e tira. Não, a chave é uma porta, é uma passagem. Por isso que ele vem e pega simbolicamente essa chave, porque ele domina agora sobre a morte, sobre a vida, ele domina sobre tudo. Deus, ele tem o domínio sobre tudo. Cristo, quando veio ao mundo, ele veio com essa certeza de que todo poder o Senhor, Deus Todo-Poderoso, lhe deu no céu e na terra. Cristo é vencedor no céu, Cristo é vencedor na terra, Cristo venceu no Hades, subiu ao céu e ele voltará para arrebatar a sua igreja e voltará a ser vitorioso novamente. Não pensem vocês que o diabo tem poder de vitória sobre Cristo, porque não tem. O diabo, ele é derrotado, ele já foi julgado, já foi condenado. E a gente sabe que Cristo, ele nunca nos abandona. Muitas vezes o homem quer se afastar de Deus, quer deixar os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 21:19 que não cairá um só fio de cabelo da tua cabeça se não for permissão de Deus. Veja que Deus maravilhoso é esse que está conosco. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:28 também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você recebeu esse chamado? Você ouviu a esse chamado? Você atendeu a esse chamado? Então todas as coisas cooperarão para o seu bem, porque você verdadeiramente ama a Deus. Porque aqueles que ouvem ao chamado e praticam de fato ao chamado que Cristo chama, a pregar o seu santo evangelho, a anunciá-lo a toda criatura, né? E esse anunciar é com muito zelo, não por ganância, sorte da ganância, como ele disse a Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, não por sorte da ganância, né? Mas na realidade ele quis dizer com amor, porque ele nos amou. Porque se imagina o seguinte: existe um universo tão vasto como esse, estrelas tão gigantescas que o nosso Sol some perto dela. Existe só uma na nossa galáxia, chamada de Icanis Major, YB do Cão Maior, que é na constelação de Cão Maior, que fica ao norte. Se a gente pegar uma bússola, ela fica ao norte. Existe uma estrela que ela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Vocês imaginem o tamanho do universo. E vocês imaginem ainda um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que umas pessoas como nós, insignificante diante de uma grandeza tão grande quanto esse universo, ele nos amou. E o amor que ele amou é de tal maneira, ou seja, que tal maneira é essa? É uma maneira inexplicável, só ele pode explicar. Mas ele nos explicará quando estivermos com ele lá na glória. Amém? E nós queremos também colocar para vocês que Romanos 8,15 diz: porque Deus porque não recebestes um espírito de escravidão para virdes ou outra vez viverdes atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção baseado no qual chamamos Abba Pai. Esse Pai maravilhoso, o Pai das luzes, o Pai que está sempre, é o Pai mantenedor, é o Pai que nos ama, é o Pai que nos orienta, né? E ele não nos deixou órfãos, ele deixou um Espírito Consolador conosco, que também é Deus. O Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Veja que amor maravilhoso é esse. É tão inexprimível que ele não é explicável. Inexprimível porque não é explicável. Nós não conseguimos, a ciência de Deus é tão alta que nós não conseguimos alcançá-la. Por fim, meus irmãos, eu quero garantir a vocês que Deus, ele não descansa. Ele nos ama constantemente, ele está nos protegendo constantemente. Aqueles a quem ele chamou e aqueles que ouviram ao chamado, aqueles que aceitaram ao chamado e que praticam a palavra de Deus como regra de fé e prática. O livro do profeta Isaías, verso 64,
Capítulo 64, verso 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, se você tem essa esperança em Deus, e essa esperança não morrerá, porque essa não é uma esperança, é uma certeza, é uma promessa que o nosso Deus fez de que um dia Ele voltará e levará consigo a cada um de nós, a sua igreja amada. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique sobre nós a sua palavra e que nós sejamos de fato, sejamos atentos ao chamado de Deus e principalmente conheçamos, assim como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor através da sua palavra, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente e estamos nos formando espiritualmente na faculdade do Espírito Santo, para que um dia nós estejamos praticando lá na glória, que é onde nós iremos praticar a nossa fé diária com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Que Deus aplique de fato a sua palavra sobre cada um de nós, em o nome de Jesus.